Pessoal, vamos para a segunda parte aí da resolução de questões. Poucas questões novas, a maioria repetidas, ok? Então essa é a ideia de as questões, elas tendem a se repetir e fica cada vez mais fácil para nós. Vamos lá? Questão 11. Os territórios federais não se configuram como entes federativos, ok? São considerados o quê? Autarquias federais, ponto. Alçados que estão à categoria da autarquia territorial da União. Olha aí, tá aí. De modo que caso um território federal venha a ser criado, esse não terá poder legislativo. Aí, ponto. Aqui a Constituição Federal vai prever, sim, um poder legislativo para ele. Nem disporá de representação na Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Também terá representação. Certo? Veja que está dizendo o texto constitucional. Os territórios federais integram a União, ok. A lei disporá sobre a organização administrativa dos territórios. Parágrafo 3º. Os territórios federais com mais de 100 mil habitantes, então mais de 100 mil habitantes, além de governador nomeado na forma dessa Constituição Federal, ou seja, territórios que tenham mais de 100 mil habitantes, teremos o que? O Poder Executivo, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público, defensores públicos federais, e a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial. E a Câmara Territorial é o nosso poder legislativo. Então, a questão está dizendo que não terá poder legislativo, está errado. E é sua competência deliberativa. Ainda, a Câmara dos Deputados compor-se-ão de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Cada território elegerá quantos deputados? 4 deputados. Então há previsão também aí de representação na Câmara dos Deputados, perfeito? Então a questão está incorreta. 12. Mesmo não sendo estado nem município, o Distrito Federal possui autonomia parcialmente tutelada pela União. Certo ou errado? Certo. Então a gente viu aí que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público, organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então aí por aí vai. E exemplificando aí ainda a lei 11.697 vai organizar o TJ, a lei complementar 75 vai organizar o Ministério Público, e a lei 6450 organiza a Polícia Militar do DF. Então é parcialmente tutelado pela União, correto? Então, questão 13. É competência concorrente da União e do DF legislar sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e territórios, cabendo à União, no âmbito dessa legislação concorrente, estabelecer normas de caráter geral. Mentira. Concorrente não, compete privativamente à União. Está errado. Então, privativamente à União, então não cabe ao DF legislar sobre a matéria. 14. O Distrito Federal possui competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Correto? Correto, possui. Ao Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Correto. Questão 15. A Constituição Federal não prevê que os territórios tenham representantes na Câmara dos Deputados. Mentira, são 4. Cada território elegerá 4 deputados. Artigo 45 da Constituição Federal. Questão 16. O DF elege 3 senadores para o mandato de 8 anos. Correto. Olha só, cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos, ok? Então, senadores nós temos nos estados e no Distrito Federal, perfeito? Questão 17. Brasília está localizada no DF, mas não se confunde com ele, certo? Brasília é uma coisa, DF é outra. Brasília é o que? Uma região administrativa. O DF é o nosso distrito, né?
que é equiparado a um estado aí. Não se confunda, então, a capital federal não possui autonomia. Quem é capital federal é Brasília, não possui autonomia de fato. De acordo com a Constituição Federal, a autonomia é uma das características do Distrito Federal, dos municípios, dos Estados-membros e da União. Corretíssimo. Então, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Então, as competências, a autonomia vai estar previsto aí para o Distrito Federal e não para a União, então não para a Brasília, é para o Distrito Federal e não para a Brasília, então a questão está correta. 18. Apesar do entendimento comum de que Brasília seria a capital federal, a Constituição Federal atribui ao DF a condição de capital federal. Não, Brasília é a capital federal. Porque proíbe taxativamente a divisão dessa unidade federada em municípios. A segunda parte está correta. Então veja, Brasília é a capital federal, vedada a divisão em municípios, e o Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Questão 19. O Distrito Federal é assegurada a autonomia. Distrito Federal, autonomia? Sim. Para organizar e manter o Poder Judiciário? Opa, aí não. Não vai organizar nem manter o Poder Judiciário. Questão incorreta, porque isso é competência privativa da União. A organização judiciária do DF é realizada por meio de leis. Organização judiciária. Distritais, não. Federais, em razão de sua autonomia legislativa. Então, manter e organizar o Poder Judiciário é competência privativa de quem? Da União. Então, errado. E assim terminamos aí a nossa bateria rapidinho de questões aí. Um abraço, até a próxima.